Eu estou aqui com o pastor Bira neste segundo bloco de conversa, de bate-papo no espaço Papo Reto do canal Transformai-vos, um canal de conteúdo bíblico para abençoar a vida dos nossos irmãos, dos nossos preciosos irmãos. E o pastor Bira, no bloco anterior, trouxe coisa boa para nós. Portanto, depois que você assistir este bloco, você entra no bloco anterior, vou deixar o card aqui em cima, vou deixar o vídeo aqui no card, você entra lá depois que assiste este vídeo e assiste também o anterior, porque Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, pastor Biraci, que Deus vai falar e que Deus está falando com os nossos irmãos, porque comigo Ele está falando. Comigo Ele está falando, a não ser se você tem um coração de pedra. Eu não acredito que o cristão tem um coração de pedra, pastor. Eu acho que tem um coração de carne, né? E voltando aqui para o nosso assunto, graça e lei, pastor Bira, quando a gente fala de graça especial, né, abraçar a graça em detrimento da lei, a gente pode considerar que isto seria legalismo, ou melhor, liberalismo, graça sem a lei, sem a exigência da obediência à lei. E, por outro lado, abraçar a lei, né, somente a lei, em detrimento da graça. Ou seja, não, graça deixa para lá. O negócio é lei, é obedecer. Isto a gente poderia considerar ser legalismo? Seria muito danoso se o cristão abraçasse a graça em detrimento da lei, ou abraçasse a lei em detrimento da graça. De fato, quando alguém abraça a graça, se esquecendo da lei, trazendo prejuízo à lei, essa pessoa fica muito solta em termos doutrinários e em termos práticos, porque ela abraçou a graça e diz que tudo é graça, e aí pensa que a graça é uma carta branca para viver de qualquer maneira, e não é assim. A graça não anula a doutrina, a graça não anula a conduta correta diante de Deus e diante dos homens. Então, é um dano e é um prejuízo enorme para a vida cristã quando pastores pregam isso, dizem que vivem na graça, falam do caminho da graça, mas se distanciam da doutrina, se distanciam da verdade. Isso é muito danoso para a vida cristã. Então, isso seria... Aí você tem aí tanto o liberalismo teológico, doutrinário, como também você passa a ter um liberalismo moral, prático, de conduta. Infelizmente, nós temos alguns casos de pastores aqui no Brasil que têm seguido essa linha de abraçar a graça em prejuízo da verdade, da doutrina e da lei. Não vou mencionar aqui, são pastores que estão aí na mídia, estão aí nas redes sociais e que, infelizmente, têm trazido prejuízo à doutrina e à prática, porque acabam com o liberalismo doutrinário, acabam também chegando e incentivando o liberalismo moral, a conduta, e a pessoa vive no pecado, frequenta a igreja e diz estar na graça. Mas isso é um equívoco, porque a graça não é uma carta branca para a pessoa pecar. João, 1 de João capítulo 3, a partir do versículo 7, fala isso. Aquele que é nascido de Deus
não vive na prática do pecado. Então, é um erro abraçar a graça em detrimento da verdade, da doutrina e da lei, ou da lei. Agora, por outro lado, também é danoso abraçar a lei em detrimento da graça. Isso você me chamou de legalismo, né? E aqui tem uma frase muito legal, uma frase que eu gostei, do Gastner, dizendo que o legalismo é uma incapacidade humana de reconhecer o próprio estado moral. Eu gostei dessa frase. Então, o legalista é um cara que não se percebeu, não viu ainda a podridão do seu coração. O legalista é aquele cara que vive dizendo leis para os outros, mas que ainda não conseguiu ele próprio praticar essas leis. Então, o legalista não consegue se enxergar. E aí é muito interessante aquela frase, né, atribuída a Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho fala sobre o conhecimento de si e o conhecimento de Deus. E diz Agostinho que queria conhecer apenas duas coisas: ele próprio e Deus. E isso bastava para ele, esses dois conhecimentos, o conhecimento de Deus e o conhecimento de si próprio. É maravilhoso isso, né? Todo o legalista não conhece a si mesmo, não conhece a sua fraqueza, a sua limitação. Não se percebe, né? Não se toca, né? Isso, não se percebe. Tem uma imagem muito interessante, pastor, de uma pessoa em frente ao espelho. Então, está ali a pessoa em frente ao espelho, e quando ele olha no espelho, se vê como um anjo. Mas aí, a sombra dele projeta para trás um demônio. Então, assim, ele se vê como um anjo, mas não é um anjo. Então, é muito perigoso isso. O legalismo, então, caminha para isso, né? O legalista tem essa problemática, não se percebe, não se vê. E aí, o que acontece com o legalista é que muitas vezes ele próprio quebra a lei. Mas aí, quando ele quebra a lei, ele não é humilde para reconhecer isso. Eles costumam quebrar para se auto-justificar. É isso? Então, às vezes ele quebra e se auto-justifica, né, com a quebra da lei, né, ou tenta, né, se auto-justificar. Mas isso, assim, é um tapa na cara dele, porque todo mundo está vendo. Tá vendo. As pessoas veem. E aí, a pessoa com isso perde a autoridade, né? Perde a autoridade. Um legalista, uma das implicações do legalista é que a pessoa não consegue viver feliz, não tem alegria. Um legalista não tem alegria, porque ele vive no rigor da lei, né? E aí, viver no rigor da lei, no sentido do legalismo, faz com que a pessoa viva uma vida tensa, uma vida sem alegria, uma vida sem amizades, sem boas conversas, porque para ele tudo tem que ser na regra da lei. E aí, quando tudo tem que ser na regra da lei, aí a vida fica um pouco sem graça. Brincando aqui. Pastores, cristãos do movimento Somente a Graça, eles chamam de legalista todos aqueles que abraçam a lei como regra de prática e de vida para obedecer a Deus e viver em santificação. Eles colocam todo mundo no mesmo balaio e chamam de legalista. Agora,
E, pensando nisso, pastor, eles dizem assim, vocês são fariseus. Eles dizem, vocês são fariseus. Aí a gente vai lá, dá um mergulho nas Escrituras Sagradas e vai lá para os dias de Jesus e fica assistindo como espectador o dilema dos fariseus com Jesus, porque eram os fariseus que tinham problema com Jesus, não era Jesus que tinha problema com eles, não. Sim. Aí a gente fica, dá um mergulho e aí aparece lá e fica assistindo aquela conversa. Mas eles costumavam adulterar as Escrituras Sagradas em pontos que eles não queriam cumprir, eles não queriam obedecer, então eles adulteravam para dizer assim, não, nós estamos vivendo de acordo com as Escrituras. Só que era viver de acordo com as Escrituras adulteradas. Por exemplo, eles adulteravam o conceito de casamento e de matrimônio, porque eles não queriam obedecer à monogamia e tudo mais, tudo mais. Então eles adulteravam e diziam, não, Moisés é o seguinte, Moisés disse para divorciar, então, beleza, a gente divorcia, porque Moisés disse lá, autorizou, beleza. Então eles interpretavam, ao seu próprio modo, algum ponto, para poder validar o comportamento errado deles. Aí, percebendo isso nos fariseus, a gente sai de lá dos dias de Jesus e volta para a realidade aqui. E olha para alguns pastores e cristãos. Aí eu faço a seguinte pergunta, quem é de fato fariseu? Porque esses pastores, eles adulteram as Escrituras para acomodar a própria vida deles, para que eles possam deitar no travesseiro tranquilo, sem problema de consciência e dizer, não, eu estou obedecendo. Mas eles estão obedecendo, na verdade, é a palavra de Deus adulterada que eles adulteram para o seu próprio benefício. Para poder viver do jeito que eles querem, a maneira que eles querem, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma prestação de contas, sem nenhuma santidade. Aí eu pergunto, quem é de fato fariseu? São aqueles irmãos, aqueles cristãos que querem obedecer a palavra de Deus, porque a graça está compungindo eles à obediência, à santificação, e a graça está impulsionando, o Espírito Santo está mexendo, incomodando os irmãos para viverem a santidade e a obediência da palavra? Ou são eles que adulteram as Escrituras para poder não ser cobrado por nada e dizer, não, eu estou obedecendo e tal, e tal, e tal? E aí eu faço a pergunta a eles, esses pastores que você mencionou, que eu nem sei quais são, mas com certeza está cheio deles por aí, e também muitos cristãos que bebem da fonte, né, bebe deles. Aí, quem é de fato fariseus? Aqueles que adulteram as Escrituras, ou aqueles que têm o desejo genuíno de obedecer à lei de Deus, à palavra de Deus? Uhum. Com certeza os que adulteram, né, estão cometendo um grande erro, né? Porque Jesus falou sobre essa questão de você, em Mateus, né, falou no Sermão do Monte, da pessoa praticar o errado e ensinar o errado, vai receber um juízo maior. Né? E quando um pastor adultera as Escrituras, é um erro enorme, porque a Bíblia fala para você não aumentar e também não diminuir, né? O que diz a Escritura, não acrescentar e nem tirar. E quando se adultera as Escrituras de um modo intencional para acobertar, ou para justificar, ou para embasar um comportamento, aí isso é muito terrível, né? Certamente Deus não aprova esse tipo de coisa, né? Deus reprova isso, porque essa pessoa vai viver do modo como interpretou, do modo como adulterou a Escritura, e também vai conduzir outros a viverem desta maneira. Então, é muito danoso esse tipo de comportamento. E uma questão que eu gostaria que você nos explicasse aqui, pastor,
os cristãos do movimento Somente a Graça e os cristãos do movimento Somente a Lei, a Igreja de Jesus Cristo, como é que fica, pastor, a questão da relevância dela em termos de sal? Nós estávamos conversando aqui sobre a questão do legalismo de um lado e o liberalismo do outro, por parte dos cristãos, por parte de líderes pastorais, líderes eclesiais. Estávamos falando sobre isso e a conexão caiu, já está tudo aqui restabelecido, e eu estava justamente fazendo um questionamento, uma pergunta, pedindo aqui para o pastor Ubiraci nos explicar como é que fica a igreja, se ela fica fragilizada em termos de evangelização, em termos de relevância do seu papel na evangelização do mundo e também na questão de ser sal da terra e luz do mundo. Como é que fica a igreja, pastor? Eu creio que prejudica a igreja. Eu creio que a igreja vai deixar de cumprir o seu papel de uma forma plena. Porque qual a implicação da pessoa abraçar, de uma igreja abraçar a graça? Ela pode ser, nesse aspecto que nós estamos tratando aqui, né? Graça, legalismo, etc. e tal. Se ela abraça a graça em detrimento da lei, ela vai atrair muitas pessoas, mas as pessoas não viverão como sal e luz. Então vai deixar de iluminar o mundo e de salgar o mundo. Uhum. Por outro lado, se a igreja abraça o legalismo, vai atrair pouca gente. E essas pessoas que virão para a igreja e vivendo ali dentro do legalismo, vai viver sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. Isso também é danoso para a igreja e para a sociedade, porque também não vai refletir de modo completo a imagem de Jesus. Uhum. Então eu vejo que é prejudicial para a igreja e, consequentemente, para a sociedade, porque a igreja vai deixar de viver plenamente aquilo que Deus planejou para ela. Uhum. E perde a força no sentido, inclusive, de evangelização, seu papel evangelístico no mundo? Então, no sentido de atrair pessoas, eu acredito que se a igreja abraça a graça, dentro desse aspecto que nós estamos tratando, vai atrair mais pessoas. Uhum. Vai atrair. Mas, pensando no aspecto de conduta, vai produzir cristãos com uma conduta frágil, uhum. com um conceito moral e ético frágil. E observe, se você observar, o evangélico brasileiro, grosso modo, tem uma ética baixa. Uhum. Tem uma ética baixa. Então, o Brasil hoje, né, as igrejas brasileiras conseguiram evangelizar muita gente. Uhum. Nós conseguimos evangelizar muita gente, muitas pessoas vieram para a igreja, seja igreja deixa daquele jeito, vieram. Mas a ética ainda é muito baixa. Uhum. E essa é uma das razões pelas quais o número de evangélicos, embora grande, não ainda mexeu com as estruturas da sociedade brasileira. Uhum. Porque no momento em que a igreja evangélica bateu o pé e firmar, dizer, não, nós vamos viver a ética que a Bíblia ensina. Se a igreja falou, olha, vamos viver a ética que a Bíblia ensina, então as estruturas de nossa sociedade
vão começar a mudar. Uhum. E eu digo aqui, se pensar em estrutura, né? A estrutura política, a estrutura jurídica, a estrutura educacional, a estrutura econômica, porque o que a igreja evangélica faz muito bem hoje, o trabalho no sentido de trabalhar com os efeitos da sociedade, com aquilo que, né, aparece aí, com as mazelas, etc. e tal. Mas não trabalha as causas, e as causas estão ali nas estruturas da sociedade. E a igreja precisa ir lá e trabalhar lá. Então, vamos pensar, por exemplo, na questão educacional, que é uma estrutura da sociedade, uma questão estrutural. Trabalha a questão educacional, por exemplo, e trabalhando a questão educacional, e aqui quando eu digo trabalhar, não digo tanto em questão de criar escolas, também criar escolas, né, mas não só isso, mas expressar e vivenciar e cobrar da nossa sociedade uma vivência educacional que siga os critérios das escrituras. Então, quando você pensa na questão ética, a ética, infelizmente, de muitos evangélicos ainda é frágil. Veja, por exemplo, aqui pegando esse exemplo para iluminar a nossa conversa, o caso lá daquele deputado em Brasília que faz uma oração ao receber dinheiro de corrupção. Então, veja que absurdo, pastor. Ele ora a Deus, fala: Deus, eu te agradeço por esse dinheiro. O dinheiro era um dinheiro de corrupção. E aí você pensa, mas como é que um cara desse pode ser cristão? Como é a mente desse cara? É uma mente bagunçada, é uma mente distorcida, uma mente estranha ao cristianismo, né? Mas ele se diz cristão, ele se professa cristão e faz uma corrupção e faz uma oração agradecendo a Deus por um dinheiro vindo de corrupção. Então a ética é muito baixa. Então, esse é um problema que se enfrenta quando se coloca, se abraça a graça em detrimento da verdade, da doutrina e da lei. Quando olhamos aquele texto Apocalipse, do livro de Apocalipse, e vemos pelas igrejas, até parece que eu estou vendo uma nuvem que está cheia, está formosa, que está pronta para chover, pronta para cair água, mas de repente aquela nuvem passa e ela passou e a gente não vê mais a nuvem, ou então aquela nuvem de fumaça que de repente estava sobre o céu e de repente o vento levou aquela nuvem de fumaça e ela já não está mais. Aquelas igrejas localizadas, no número de 7, que aparecem descritas no livro de Apocalipse, teria isso acontecido por conta delas não terem se mantido como sal da terra e luz do mundo, graça e obediência ao mesmo tempo? Com certeza, porque na maioria das igrejas ali, Jesus aponta uma deficiência, né? Uma fragilidade, uma fraqueza. E quando não se obedece a Bíblia, né, a Escritura, então nós tropeçamos. E é tão interessante que no texto, na descrição, no texto que aparece ali, em quase todas, ou se não em todas, eu vejo algumas coisas, eu vejo a questão econômica ali presente, eu vejo questões doutrinárias, doutrinas cristãs,
em falta. Eu vejo ali questões morais. O Senhor Jesus chegou a dizer que uma delas tinha Balaão, que sugeriu a Balaque introduzir na igreja imoralidade sexual misturada com idolatria, porque assim, desta forma, o povo se distanciaria de Deus e Deus exterminaria o povo ou acabaria com a igreja. Então o Senhor Jesus cita ali, fala de coisas morais, fala de coisas econômicas, quando compara a igreja com que é rica, que é pobre. Algumas igrejas ali da Ásia Menor tinham uma economia bem vigorosa, e Jesus compara com a seda, com o vermelho, enfim. E também a questão doutrinária, assim, faltando, né? A igreja não estava tendo relevância no seu papel doutrinário de conduzir as pessoas à verdade, à sã doutrina. E elas deixaram de existir. Que coisa triste, não é, pastor? Esses dias eu estava pensando nisso, né? Igrejas que permanecem, igrejas que duram. E, infelizmente, igrejas que nasceram vieram depois a morrer. As 7 igrejas, né, que ali de Apocalipse, como você mencionou, problemas doutrinários, né, problemas de ordem sexual, a semelhança lá do Balaão e Balaque que você colocou. No caso lá da igreja de Éfeso, Jesus diz que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. E é interessante que Jesus fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Exatamente. É interessante isso, pastor, porque o que acontece, o que eu tenho percebido em alguns cristãos que estão ali há 30, 40 anos na igreja, é que eles começam assim numa escala ascendente, né? Sobe, aí depois se estabiliza e tende, não é isso aqui eu vou dizer, não é um absoluto, mas em alguns casos, e tende a declinar, a cair, depois de 30, 40 anos. Então, o desafio nosso é a permanência. Jesus falou, né, em João 8, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês de fato serão os meus discípulos. Então, a ideia de permanecer, não voltar atrás, não declinar, não vacilar, mas permanecer. E é interessante que Jesus fala assim, olha, arrepende-te, ou seja, houve um pecado, deixar de praticar as coisas boas é um pecado, porque veja só, o ser humano deixar o mal é uma virtude. Agora, deixar o mal e praticar o bem é mais uma virtude. Então não é só deixar o mal, é praticar o bem, fazer coisas boas, né? É interessante lá em Mateus capítulo 25, que Jesus fala assim, olha, eu tive fome, vocês não me deram comida. Tive sede, vocês não me deram bebida. E assim segue. O que me choca naquela passagem, pastor, é de que as pessoas ali serão condenadas não pelo mal que fizeram, mas pelo bem que deixaram de fazer. Sabiam que era para fazer e não fizeram. Exato. É tremendo isso, né? Nossa, é forte isso aí. Dentro desse assunto, 2 questões bem importantes para a igreja, para nós os cristãos. Primeiro, pode acontecer do cristão, assim como Salomão, começar a achar que é normal o pecado. É um perigo isso. Um perigo. E outra questão aqui, pastor, ora, as 7 igrejas do livro de Apocalipse são usadas ali para descrever a igreja de Jesus Cristo em todo o tempo e em todo lugar. Elas começaram do jeito certo, na doutrina,
a palavra do jeito que tem que ser. O tempo veio e elas se degeneraram, digamos assim. Uhum. Agora, pastor, as igrejas que elas nascem saudáveis, do jeito que Jesus Cristo quer, com os anos pode acontecer delas se degenerar, quanto mais as igrejas que já nascem sem base doutrinária consistente com as escrituras sagradas, com a palavra de Deus. Uhum. Olhando esse cenário, olhando essa questão, com o cenário atual, com o contexto atual em que nós vivemos, que relevância tem para a nossa sociedade movimentos cristãos, igrejas denominacionais que surgem totalmente fora da palavra, ou legalista, ou então apenas do movimento somente a graça? Não vai trazer benefício ao longo prazo, né? Não vai trazer, em alguns casos, vai trazer, na verdade, uma deficiência para a vida da própria comunidade de fé, e também para a sociedade de modo geral. E a conclusão disto, eu imagino aqui, aí você pode nos ajudar a entender isso, é que acabam sendo pedras de tropeço para a pregação e evangelização consistente, porque evangelicalismo tem muitos movimentos do somente a graça ou do somente a lei. Eles fazem trabalho de evangelização, é o evangelicalismo. Tem aquele assentimento intelectual de que Deus está comigo e presente comigo, e essa questão toda é um assentimento, digamos assim, apenas na cognição. Tem muitos cristãos, assim. Agora, salgar de fato e ser luz, essas coisas todas atrapalham o verdadeiro evangelho de ser pregado e anunciado, e são obstáculos. Por isso que o evangelho pregado consistentemente não avança nos nossos dias, e uma das causas seria esta? Eu creio que sim, porque se você tem a prática sem a doutrina correta, a prática vai ser deficiente. Se você tem somente, né, a teoria divorciado da prática, então essa teoria vai ser morta. A doutrina, né, vai ser morta, não vai ter vida, não vai atrair as pessoas. Então é um perigo nós fugirmos da doutrina correta, porque a prática vai seguir a doutrina incorreta. É prejudicial tanto o legalismo quanto o abraçar a graça em prejuízo, né, da lei. É ruim para a igreja tem que caminhar com as duas coisas, né, abraçando a graça, abraçando a lei, sabendo que a lei foi dada por Deus, a graça também foi dada por Deus, e que devemos caminhar com a graça e com a lei, sabendo que ambas são boas e são enviadas da parte de Deus para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa satisfação e também para a nossa missão. É impossível cumprir a missão sem graça e sem lei. Glória a Deus, louvado seja Deus. Muito bom, maravilhoso. Estamos chegando aqui no final do nosso terceiro bloco, e o pastor Ubiraci está sendo muito generoso, porque eu já tirei o pastor Ubiraci do almoço dele, eu vi que ele estava comendo uma maçã ali no intervalo, tal, mas mas nós ainda teremos o nosso quarto e último bloco de conversa aqui no espaço Papo Reto do canal Transformai-vos, e eu quero pedir que você compartilhe este vídeo aí nas suas redes sociais para os seus irmãos, para
seus amigos, a fim de que sejamos, né, instruídos na sã doutrina, na verdade das Sagradas Escrituras, sem distorção, pelo menos um grande esforço da nossa parte de sermos fiéis às Escrituras Sagradas, porque sabemos que seremos cobrados por Deus se não formos fiéis à sua palavra. Então compartilhe nas suas redes sociais, deixa aí o seu comentário e o seu like, porque isso vai ajudar aqui no engajamento do canal e vai alcançar mais pessoas.